Glórias a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz estejam com todos, amém? Nos alegramos em estar aqui na nossa casa, nossa família. Um pouquinho mais de 11 anos, estando aqui com a igreja. Louvamos a Deus pela perseverança de cada um, pela dedicação de cada um. E servir ao Senhor é isso. Jesus disse que basta cada dia o seu próprio mal. Nós cantamos aqui, um dia a gente aprende a dar um passo de cada vez, e é isso. Mas podemos concordar com a expressão de Moisés, que até aqui o Senhor nos ajudou. Em outro lugar, o salmista diz que se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, os nossos inimigos teriam nos consumido vivos. Então, se você está aqui, você é vitorioso, vitoriosa. É mais uma semana de presença de Deus. E eu creio que a obra que Ele iniciou, Ele vai completá-la em nome de Jesus. Amém? Vamos à bendita palavra. Hebreus, capítulo 12. Tem uma porção também especial para essa noite. Quero apenas dar umas pinceladas do que nós tratamos pela manhã, mas o Espírito me conduziu a um outro texto e compreendo também que é relevante. Ele tem algo muito particular para fazer entre nós hoje à noite. Da mesma forma que ele fala pela manhã através da palavra, ele também vai falar aos corações através da bendita palavra. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Se alguém precisar de ajuda, você compartilhe. Obrigado. Hebreus 12, uma carta. Você que encontrou, e creio que é um leitor assíduo da palavra, você está numa carta de correção doutrinária, porque é direcionada a um público específico, mas trazendo o fundamento de todo o Velho Testamento, onde se cumpre tudo em Jesus, Hebreus. Em Hebreus, então, o escritor, ele deixa claro que aqueles sacrifícios da primeira aliança apontava para Jesus, que a figura do sacerdote apontava para Jesus, em particular do sumo sacerdote. E ele vai aprofundando o ensino para esses irmãos. Aliás, o nome da carta é aos Hebreus, fazendo um ajuste, completando tudo aquilo que outrora os profetas anunciaram. Quando chega aqui em Hebreus, nós temos esse contexto, uma revisão de tudo aquilo que houve no Velho Testamento e um esclarecimento que tudo se cumpre em Jesus. Ele é o centro, Jesus é o foco, assim como é para a minha vida, para a sua vida, para essa igreja. Estamos firmados em Jesus, Ele é o centro, Ele é nosso porto seguro, Ele é nosso escape, Ele é nossa saída, Ele é o único, Ele é a porta, Ele é o caminho, é a verdade, é a vida, Ele é o Deus imutável, Ele é o Filho de Deus, é aquele que se entregou por mim, por você. Tudo é Cristo, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, glória, pois, a Ele eternamente. Está escrito assim na palavra do Senhor. E quando nós chegamos aqui na carta aos Hebreus, e nós vemos aqui a partir do verso 14 algumas orientações, e quero também permanecer no tema proposto, e é isso que o Senhor vai revelar entre nós nessa noite através da palavra, que muitas vezes nós sofremos, somos pressionados, não encontramos algumas vezes saída para esse tipo de sofrimento, alguns se perdem na vida por causa desse sofrimento. Mas é uma palavra nessa noite de cura, profética, libertadora. Deus pode fazer algo extraordinário nessa noite. Tudo é pela fé. O verso 14 e 15 dizem, até o 16 também:
Esforcem-se para viver, 12, 14 de Hebreus. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém virá ao Senhor. Cuide ou cuidem que ninguém se exclua do que, meus irmãos? Ou prive da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura, diga raiz de amargura. Mais uma vez. Vamos meditar nisso nessa noite. Que nenhuma raiz de amargura brote ou cause perturbação, contaminando muitos, ou seja, ela é epidêmica. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Só esses 3 versos, uma pincelada ou uma pinçada nesses 3 versos. Eu gostaria nessa noite de explicar o que acontece conosco quando entramos num campo de angústia ou de amargura. Pela manhã fomos um tanto, uma palavra bonita, prolixo. Detalhamos bem sobre corpo, alma e espírito, a distinção desses campos em nós. 1 Tessalonicenses 5:23, e o Deus de paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito. Na verdade, nós somos uma alma vestida num corpo. A alma que pecar, essa certamente morrerá. É Deus cuidando da nossa alma, das nossas emoções, sentimentos, motivações. É aquele que sonda o nosso interior. É Deus mostrando para nós o cuidado que temos que ter mesmo com o nosso interior, porque quando essa estrutura interna está abalada, ela se manifesta no corpo, ela se manifesta aqui fora. Quantas enfermidades psicossomáticas que não há remédio que possa lá apaziguar a dor, a angústia, o trauma, aí o corpo começa a dar sinais que não está bem. São as enfermidades do século, que não podemos desconsiderar, fazer vista grossa. É crônico tudo isso que estamos vivendo. Outrora, no ano passado, mais precisamente, quantos pastores tiraram a própria vida? Transtornos na alma, gritando por socorro, pedindo ajuda, como diz o pastor Neil Barreto, do Rio de Janeiro, da Igreja Batista Betânia. Ele diz que o suicídio, na verdade, é um grito pela vida. A pessoa quer buscar a qualquer custo uma vida e ter uma estabilidade nas emoções e voltar a ter prazer, então ela vai para esse cúmulo e afronta o autor da vida e tira a própria vida. Não cabe a nós o julgamento a respeito do destino desse tipo de atrocidade, porque quem cabe o juízo é Deus, Ele é o justo juiz. Mas até então temos que olhar com muito cuidado para esses 2 tópicos que quero tratar nessa noite, que é a angústia e a amargura, que são coisas distintas. Esses dias, mais precisamente na quinta-feira, acordei angustiado, foi um dia estranho, eu tentando buscar em Deus uma solução que repentinamente nós dormimos bem, o dia foi ótimo, mas afinal, será que é canseira, Senhor? Será que as responsabilidades que está pesando? Mas foi uma incógnita. E buscando em Deus uma solução e trazendo à memória aquilo que dá esperança para sair desse estado, mas foi um dia de angústia sem precedentes. Tenho certeza que algum de nós já passamos por isso. Mas o texto de Hebreus, ele está falando de raiz de amargura, que muitas vezes nós confundimos com a angústia. A angústia é muito mais ligada àquelas pressões que vivemos de fora para dentro e não temos como administrar essas pressões e dentro de nós fica uma depressão, ficamos oprimidos por dentro e vamos buscando soluções e é um programa de TV que não está bom, você coloca um louvor, também vira uma guerra e não busca às vezes força para poder orar e não acha palavras. Busca alguma saída, quer de alguma forma sair desse estado, mas fica aquela tensão. Esta é a angústia de uma profunda tristeza. Às vezes, ouça isso, sem precedente. Você está tudo bem, tudo correndo bem, o casamento está bem, no trabalho está bom, com a família está ótimo, mas de repente você é surpreendido por uma angústia.
Diferente da amargura, que ela tem um precedente muito claro, a amargura, ela está ligada profundamente ao ressentimento. Sabe aquelas emoções que a gente não resolve e fica aquele monte de pendência? Sabe aquele monte de coisa que precisamos resolver, vamos colocando naquela caixinha, naquela gavetinha e dizemos assim, uma hora eu vou tratar disso e aquilo vai acumulando, acumulando, acumulando. Quando você menos espera, você está amargurado, na verdade uma pessoa azeda, ninguém suporta ficar do lado. Vamos colocar na tela, por favor, na Bíblia ali, Provérbios 21, verso 19, olha um exemplo muito clássico de amargura. Provérbios 21, verso 19, faço questão de projetar esse texto. Gostaria de ler com os irmãos essa porçãozinha. Olha só, tem uma outra versão ou não? NVI, não tem? Vou primeiro ler nessa versão aí, que é Almeida e atualizada, depois nessa versão aqui de Provérbios 21. Olha ali. Melhor é morar numa terra de que jeito? Deserta. Do que com uma mulher iracunda aí? Vamos ver nessa versão aqui. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Um exemplo muito simples, mas olha as proporções. O que uma pessoa amargurada provoca em volta de si. O marido e vice-versa, o exemplo é para os dois. Quando Salomão está escrevendo, ele dá esse exemplo como um modelo, mas você pode inverter as pessoas, os cônjuges aí. É melhor no deserto do que alguém que é briguento e amargurado. Não olha para o lado, coloca um colar cervical, mas você conhece alguém assim ou não? Briguento e amargurado. Se está frio, está ruim. Se chover, está ruim. E quando o negócio começa a desandar? O carro quebra, meu Deus do céu. A torneira não fecha, meu Deus do céu. A luz que não acende, a pessoa amargurada. O marido não pode bocejar, você está com raiva do quê? A pessoa amargurada, tudo é problema, tudo incomoda, nada gera alegria. Aumenta o salário dela, diz assim, demorou, né? Quantos anos também nessa função? Não celebra nada. Deus vem, derrama as bênçãos, tal, sem medida, e ainda fica lutando contra a palavra. Sim, eu sei que é o Senhor Deus que não tarda, que não falha, mas eu estava sem esperança. O amargurado, meus irmãos, ele não consegue celebrar a vida. Por quê? Porque a fonte, essa raiz da amargura está ligado profundamente a um ressentimento. E ressentimento significa sentir de novo. Ela não resolveu algumas questões da vida e agora está tudo acumulado, está ali tudo de molho, cozinhando dentro de si e ninguém a faz feliz, ninguém consegue trazer prazer mais. Todo mundo é ruim, ninguém presta, desde o governo até as pessoas que estão mais próximas, é uma pessoa amargurada. Aí Salomão diz assim, é melhor se maridão ficar no deserto do que conviver com uma pessoa assim. Olha a proporção do que a raiz da amargura pode provocar, do que esse ambiente pode provocar, deserção. E cá para nós conhecemos muito bem a passagem bíblica, quando se trata do povo no deserto, o povo de Moisés, que estava sendo conduzido por Moisés, o povo de Deus, conduzido pelo líder Moisés, vimos o cenário deles lá. Com 3 dias eles falaram assim, ô Moisés, é melhor voltar para o Egito. Esse negócio de livramento aí, sim, passamos em pé enxuto na terra, Deus abriu o mar, a gente viu um monte de coisa, a gente viu o Egito sendo sucumbido lá no meio do mar, mas esse negócio de passar fome aqui no deserto, a gente está por fora, ô Moisés, vamos voltar. O povo começou a ficar amargurado. Esse negócio de ficar com sede aqui no deserto, Moisés, 50 graus. Você não sabe o que é 50 graus, Moisés. Vamos voltar. Passa mais 2 meses. Moisés, lá no Egito tinha cebola, lá tinha uma refeição light. E aqui nem carne tem. Tem como arrumar carne para nós, Moisés? E diz o texto que Moisés era um santo homem de Deus. Suportou todas as queixas. Ele suportou quase 3 milhões de pessoas amarguradas no deserto. Depois você lê lá o Êxodo e assim, vai até chegar em Números, né? E a gente vê muitas cenas ali de pessoas amarguradas que não suportaram o lugar. Aí vem Salomão e diz assim,
É melhor esse lugar desértico, escasso, do que com alguém amargurado. Então, a angústia é fruto, muitas vezes, de cenários que vivemos e fica uma interrogação. Senhor, por que eu estou passando por isso? Estou triste, estou angustiado. Mas a amargura, ela tem uma fonte, o ressentimento. E eu quero trabalhar nessa noite, nesse texto, a respeito desse ressentimento. E nós vemos uma geração ressentida, colocando pano quente um monte de situação que era para ser colocado à tona, trazer a verdade, buscar, na verdade, cura, buscar livramento, que muitas vezes nós não fazemos porque denuncia quem nós somos por dentro. Um dia alguém disse assim: você quer confessar seus pecados? Aproveita o seu celular e faz um vídeo selfie. Filme-se, confessando todos os seus pecados. Vai lá sozinho, fecha o teu quarto e vai contando no seu vídeo todos os seus pecados. Aí depois você assiste o seu vídeo, você vê quão horrendos somos nós. Quando a gente fala sobre isso em confissão, o Salmo 139, citado aqui pelo pastor Joésia, que o Senhor conhece as palavras antes de chegar na nossa boca, o fato dele saber tudo, essa é a onisciência e a presciência, saber antecipado também de tudo, ele aguarda de nós uma confissão, abrir o coração, confessando vossas culpas uns aos outros para que sareis, está escrito em 1 João. Então, a confissão, ela traz para nós cura e reconhecimento que somos dependentes do Senhor e é Ele o autor de todo o perdão para a nossa vida, amém? Só dependemos dele para ser perdoado. Mas olha só, se eu persisto nessa vida de amargura, ouça o que foi anotado aqui, eu quero fazer questão de compartilhar com os irmãos. Primeiro que é gerado em nós infelicidade. Diga comigo, infelicidade. O amargo, ele só foca nas coisas ruins da vida. O amargo, ele é ingrato, diga, ingrato. Ele não consegue, de forma alguma, fazer uma oração de gratidão. Hoje é dia 23. Acabando o mês, o ingrato vai lá, abre o armário e fala, já manda aquele monte de palavra. O ingrato vai lá, tira o saldo bancário. O ingrato, ele vai lá e senta sobre a mesa e olha para a comida e... O amargo, ele é ingrato. Vamos lembrar daqueles que estão nesse instante procurando alguma coisa para comer no lixo. Tem moradores de rua aqui em Lençóis ou não? E sempre vai ter, sabia? Jesus disse assim, ó, para Judas, quando ele ficou aterrorizado com aquela mulher que derramou aquele perfume com o preço de trabalho anual, o salário anual. E Judas fala assim, Jesus, que desperdício. O certo era vender esse perfume e distribuir o dinheiro para os pobres. A mulher fazendo uma adoração e Judas visando lucro, a Jesus fala assim, os pobres vocês sempre terão convosco. Pobreza é um fato. Lá em Moisés, Deus disse assim, ó, não despreze o órfão, a viúva, o estrangeiro e o pobre, chamado de quarteto vulnerável. Então sempre teremos alguém para alimentar. A igreja sempre poderá ser missional. A igreja sempre será um canal de bênção para alguém. Eu ouvi dizer, então, que numa quarta-feira vai servir sopa. Ou já tem esse trabalho. Tem um projeto lá em Lins, chama Movimento do Reino. Fazem lá um tempo de celebração, depois o irmão lá, ele ofertou a cozinha dele, prepara todo o alimento e bora servir também toda segunda-feira. Vamos servir alimento para o pessoal aqui. E sempre tem. Então a igreja, ele tem esse papel de promover a justiça, esse é o princípio da lei, de vetar o mal e estabelecer a ordem. Se você quiser um conceito de lei, é isso. Não sei se tem alguém aqui que é do mundo jurídico, mas lei basicamente é isso, estabelecer a ordem, vetar o mal e promover a justiça. E é papel nosso como servos do Senhor. E como estamos inseridos nesse campo agora em que se desperdiça alimento, a produção é para 12 bilhões de pessoas no mundo, e nós somos em quanto mesmo? Quem que lembra? 7. Estamos caminhando para 8 bilhões de pessoas no mundo.
mas o alimento produzido é para 12 bilhões. Estou dentro de uma empresa e lá diz assim, ó, aqui nessa empresa se desperdiça 8.000 quilos de comida por ano. Se você for num restaurante hoje em Lençóis Paulista e sobrar lá comida, a vigilância sanitária diz assim, como prevenção para vocês e para quem está se alimentando, você não pode doar esse alimento aí. Você tem que jogar fora. E agora, para o nosso conceito de promover a justiça, como que faz? E para nós, esse conceito de ser alimentadores, de vetar o mal, de estabelecer a ordem, como que faz? A Bíblia, ela não tem arranjo, não tem atalhos, por isso que nós temos a liberdade, meus irmãos, de planejar esse ofertar. Não sei se alguém aqui é dono de restaurante, então dentro do seu estabelecimento, planeje o abençoar outras vidas com uma marmita, com um prato, com o que for. Coloque dentro do seu planejamento, proteja-se na lei. Por quê? Está escrito que contra essas obras de bondade, benignidade e longanimidade, contra essas coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, sobre os frutos do Espírito, que muitas vezes utilizamos para nós mesmos e não sabemos que podemos superar a lei no sentido da bondade, benignidade e longanimidade. Está escrito lá que contra essas coisas não há lei. Para ser bondoso não é preciso uma lei. Para ser benigno não é preciso uma lei. Para ser longânimo não é preciso uma lei. Então nós temos caminhos legais para poder promover a justiça. Mas voltando aqui para a nossa mensagem, a gratidão é um quesito que não sonda o coração do amargo. O ódio é aquilo que está destacado no coração dessa pessoa, principalmente se alguém lhe tratou mal. Há um tempo atrás, acredito por 3 anos atrás, aproximadamente, cheguei na igreja e o pessoal, não sei quem gosta aqui, mas vou falar. O pessoal gostava do louvor Sabor de Mel. Vocês conhecem o louvor ou não? Quem te viu passar na prova e não te ajudou. O povo cantava, a via até estuçava, pulsava. Vão ver a gente no palco, vocês na plateia, vai se arrepender e assim vai. Irmãos, esse é um louvor de alguém que é amargo. Sabe aquele gostinho de vingança? Lá em Deuteronômio 32 está escrito que a vingança pertence ao. Em Romanos 12 está escrito, vençam o mal com o bem. O amargo, ele deixa o ódio tomar conta. O amargo, ele quer dar uma virada na vida para, no final das contas, falar assim, tá vendo? Principalmente entre os jovens. O namoro encerra, aí começa o ciricutico, a formiguinha. Tem que dar virada. Aí começa a filmar alguém mais bonito, mais forte, mais presença, mais. Aí a hora que vê o outro, a outra, pega firme na mão, tá vendo aqui agora, ó? Aí começa a desfilar com a nova beça. Mas é o sentimento. Eu ia falar, mas vou ter que falar. Espera o casamento acabar para poder agora se cuidar. Depois que larga, que vai para a academia. Depois que larga, que volta a passar batom. Depois que larga, que o homem dá um trato na barba, no cabelo e tal. Mas esperou largar, ô bendito. Só para poder se vingar, tá vendo? Agora estou bem. Estratégia, né? Boa, para voltar se for, né, querido? Para atrair novamente. Mas o amargo, meus irmãos, ele não consegue ver os escapes de Deus em nada. Em todo tempo ele fica visando um ato de vingança, porque ele está amargurado. E eu não sei, o Espírito não me revelou aqui quantas pessoas precisam de cura porque estão vivendo essa amargura. E o problema é que começam a influenciar outros. O grupo de convivência, então, começa só a ouvir essa amarga, e os vulneráveis, quando menos espera, está falando o mesmo linguajar daquele amargo, daquela amarga. Conhece alguém que quando senta para conversar, a pessoa está com a dorzinha de cabeça, aí começa a contar a dorzinha. Esse dia nós estávamos na casa do amigo nosso, sexta-feira.
E ele disse que, não sei se é a sogra dele ou alguém muito próximo dele, disse assim, ó, quando você senta com esse parente para conversar, você começa a contar a tua dor, você diz assim, ó, estou com uma dor aqui, essa pessoa já fala assim, você não sabe a minha dor, pega desde aqui assim, ó. É sempre pior a história. A pessoa não consegue falar assim, não, querido, vamos orar, vamos repreender essa dor, vamos celebrar em nome do Senhor Jesus, nosso Deus, Ele te sara, Ele é poderoso. Já existe de pirona também, e assim vai. Dá algum conselho bom. Mas você senta com alguém que amarga, ela potencializa tudo. E normalmente esse amargo, ele só perde as amizades. Uma hora as escamas caem, a gente começa realmente a ver quem a pessoa é, e uma tendência muito grande do amargo, ele se afastar de Deus. Vamos relembrar biblicamente, Lucas 22, verso 62, se não falhou a memória. Coloca aí na tela também, por gentileza. Lucas 22, verso 62. É quando Pedro nega Jesus. Lucas 22, verso 62. Olha lá. Depois que ele nega 3 vezes, troca o olhar com Jesus, e diz o texto, e havendo saído, chorou de que jeito, meus irmãos? Ele sai da presença de Jesus e fala, o que eu fiz? O ressentimento aflorou em Pedro. E o Pedro é aquele que teve uma experiência intensa com Jesus. Pense nos seus amigos aí. Agora enxuga para um grupo dos mais chegados. Desses mais chegados, enxugue para um único. Aí pensa agora você negando esse amigo seu. Você faltando com a verdade com esse amigo seu, decepcionando seu amigo. O Pedro, ele é tomado de um choro amargo. Quando você caminha lá para João 20, 21, a restauração de Pedro, Jesus faz questão de voltar a conversar só com ele, porque o último contato com Pedro foi através de um choro de que jeito? Amargo. Agora imagina Pedro continuar naquele estado de amargura. Jesus, inclusive, quando ressuscita, avise a todos e também a Pedro. Olha o cuidado de Jesus para restaurar, tirar a alma de Pedro desse estado de amargura. Da mesma forma que Deus, ele olhou para todos os discípulos, era importante essa notícia da ressurreição, essa é a bênção, essa nova notícia, inclusive, que todos esperavam, a ressurreição, mas era importante que Pedro fosse tratado agora com particularidade, porque a alma dele estava amarga. A tendência agora de Pedro era se perder, e Jesus, com muito carinho, ele vai lá e resgata, não deixa o Pedro debandar, afastar-se de vez, o próprio Deus, o próprio Jesus se apresentando e falando, ô Pedro, você me ama? Viu o resgate de Jesus, inclusive, com Pedro? Jesus não aborda assim, Pedrão, falei que você negar, você negou, né, filho? Falei que com quem espada fere, com espada será ferida. Ô Pedro, você viu essa história? Você pisou na bola, hein, Pedro? Jesus, como veio para resgatar, ele disse assim, vamos falar sobre amor, Pedro. Sabe como o Senhor nos resgata? Porque Deus é amor, ele não resgata assim apontando, sabe o que você fez? Eu perdoo, mas Jesus não faz isso. Olha, é a segunda vez, mas olha, é a última vez, hein? Então Jesus aborda assim, Pedro, você me ama? Como Pedro está amargo, ele responde assim, eu gosto do Senhor. Ele não conseguia falar a palavra amo. O amargo não consegue olhar no olho e falar assim, eu te amo. O amargo não consegue. Aliás, isso sai às vezes entre os dentes, no encontro de casais, talvez, porque aquele que está palestrando, ministrando, fala para o seu cônjuge, eu te amo, essa eu te amo. Porque está no meio da turma aqui, mas ele é amargo, ele não consegue celebrar com a família. O amargo não consegue abraçar, não consegue transmitir carinho, afeto. Porque foi muitos maus tratos na vida que está acumulado dentro dele ou dela, que o amor, na verdade, é uma ofensa. Falar sobre amor num tempo desse, pastor, olha o que está acontecendo, olha lá no Rio de Janeiro o que aconteceu. É ou não é?
Olha como está a história do Brasil, olha isso, a gente vai achando um monte de problema para, enfim, achar um probleminha lá que na verdade está dentro de nós, é nós que estamos amargos. Afinal, estar com Jesus é celebração, está escrito que na presença do Senhor a tristeza pula de alegria. Então nós vamos olhando para a Bíblia e vendo que em Jesus há plenitude de todas as coisas. Então se você não tem uma aliança com Jesus ainda, hoje é uma noite de cura, de transformação, de libertação, de renovo, de recomeço, porque em Jesus nós somos restaurados, em Jesus nós somos reconstruídos. Você pode até estar passando por um centro de terapia, conversando com alguns amigos, buscando conselho pastoral, está tudo certo, mas a tua experiência mais profunda deve ser com Jesus. Ele é a rocha inabalável, Jesus. Se você crê nisso, aplauda bem forte o Rei da Glória, Jesus, o nosso Salvador. Então o amargo ele não celebra nada, mas ouça isso, Efésios 4, vai dizer para nós que a amargura é uma opção, e aqui eu fico chocado. Que a amargura é uma opção. Efésios 4, verso 31, diz assim: livrem-se de toda amargura. Diga comigo, livrem-se de toda amargura. Tem alguém que é da área da educação, pedagogia aqui? Alguém da língua portuguesa? Alguém aqui? Ali? O livrem-se, estou buscando aqui na memória, é um verbo reflexivo. Sim ou não? O livrem-se, esforcem-se, ou seja, está em você. O passo para sair desse estado de amargura está em você. Mas o que o amargo faz, ele terceiriza. Não, o problema é o meu pai. O problema é a minha mãe. O problema é isso. A gente vai achando terceiros para poder ficar nesse estado. Lá em Hebreus está escrito que essa raiz de amargura, ela contamina outros. Mas aqui na Nova Versão Internacional está escrito: livrem-se de toda a amargura. Então é um exercício pessoal para sair desse estado. Às vezes buscamos oração, queremos que o irmão ore, que o diácono ore, que o pastor ore, põe a mão na cabeça. Sim, nós temos sim esse dever de orar uns pelos outros, de buscar uns pelos outros. É bíblico, é a palavra do Senhor. Orai uns pelos outros. Para os presbíteros e pastores, ele diz sobre a imposição de mãos. Para os presbíteros, ele diz para que usem o óleo da unção e a oração da fé sarará o doente. É tudo bíblico isso. Mas quando chega na amargura, a Bíblia diz assim: está na tua mão. Agora, que exercício temos que praticar para se livrar da amargura? E aqui eu tenho um singelo conselho, que tem sido a pedra no sapato de muita gente, que é o probleminha chamado perdão. Sabe o que acontece muitas vezes na amargura? Bom, estou amargo porque fulano abusou de mim. Estou amargo porque fui ofendido publicamente. Estou amargo porque fui traído. Estou amargo porque, de alguma forma, fui constrangido. Aí nós temos a nossa relaçãozinha para estar nesse estado de amargura, que não é angústia. Aí vem Paulo mesmo escrevendo à igreja de Éfeso e diz: livrem-se de toda amargura. O primeiro passo para se livrar da amargura é perdão. Diga comigo, perdão. Mais uma vez. Pedro estava feliz com a ideia de perdão e abordou Jesus já assim muito alegre e disse: Senhor, quantas vezes devemos perdoar os nossos irmãos? 7. Ele faz uma pergunta retórica com resposta já. Aí Jesus olha para Pedro e fala: 7? Qual que é a resposta de Jesus mesmo? 70 vezes. Quem que é bom de matemática? Quanto que dá? 490. Pastor, me ofendeu. A Bíblia fala assim: quantas vezes? Ah, umas 10 já. Ah, tem mais 480. Fui envergonhado. Quantas vezes?
Fui afrontado quantas vezes? Essa hipérbole, esse 70 vezes 7, Jesus está falando assim, ó, perdoem sempre. Não é a matemática em si. Esse exagero é para mostrar que o perdão deve ser recorrente, com frequência. Nem mexa a tua mão. Você já foi envergonhado pelo seu líder do trabalho? Já foi exposto publicamente na sua escola, na sua faculdade? Já passou por vergonha pública como cidadão? Já passou por vergonha, por escândalo como vizinho? Já foi terrivelmente afrontado por pessoas que você ama, estima, admira? Aí Jesus diz assim, então, quanto todo esse cenário, perdoe, senão essa raiz de amargura vai estragar você e as pessoas que estão próximas, vai contaminar outros. A raiz de amargura é epidêmica. Meus irmãos, e quando você abordar alguém, essa pessoa começar a reclamar, dá um jeitinho de falar, meu horário já deu. Partiu. Porque a tendência é a gente começar a ouvir tudo isso aí, trazer para dentro de nós e abraçar uma guerra que não é nossa, e a pessoa precisa de alguma forma buscar ajuda para livrar-se dessa amargura. Era uma ordem aqui. Ao mesmo tempo que é um verbo reflexivo, ele é imperativo, livrem-se. Agora, pastor, qual que é o caminho para poder se libertar? O primeiro é a confissão. Entra no teu quarto. Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, fecha a tua porta, fale em secreto, e em secreto o Senhor te responderá. Não sei se eu contei aqui nesses anos, eu estava amargo com um jovem, com um garoto, contei já, surgiu uma brincadeira para os novatos, abre os ouvidos novatos. Surgiu uma brincadeira de pavão na época, que era bater na pessoa que tivesse lá e caísse no chão, era seu, brincadeira de tolo, né? Aí ele foi lá, bateu no relógio que meu pai tinha me dado e caiu no chão, ele pegou e levou o relógio embora. A gente tinha feito um acordo que era brincadeira. A brincadeira chamava pavão. Tem alguém que é dessa época aí? Tem mais de 40, vocês estão escondendo a idade, né? Pavão, o nome da brincadeira lá. Hã? É, né? Tá, chego em casa sem o relógio. E para contar pro pai? Aí o pai foi espremendo até falar a verdade. Aí o maior bafão é ir lá na casa agora do rapaz e falar, eu vim buscar o relógio do meu filho. Fomos lá, houve esse reparo só do relógio, mas a amargura ficou, acabou a amizade entre eu e o rapaz. O apelido dele era Titico. Passaram uns 20 anos. Estou eu lá na padaria. Era o próximo da fila. Aí quem entra lá atrás? O Titico. O Espírito Santo falou assim, chegou a hora de resolver. 20 anos. Aí compro o pão, aquela enrolação para pagar, ver se outra pessoa atendia ele, passei pela tangente. Mas não teve jeito, meus irmãos. Eu saí, o Espírito Santo cutucou, falou, volta e repara. 20 anos. Agora 2 barbados. Ele nem da nossa comunidade era, não entende sobre a nossa fé, é um homem natural. Aí vai eu lá usar um crentez para ele, porque assim que o Espírito Santo mandou, vai lá e pede perdão, porque desculpa é diferente de perdão. No perdão é porque houve uma ofensa, na desculpa ela não foi intencional, é como se tivesse alguém por aqui e sutilmente eu pisasse no pé, me desculpa, não foi a intenção. Agora, quando eu passo aqui, já não gosto da pessoa e dou aquela, aí já é perdão, é diferente. No perdão eu tenho a intenção de ofender. Então ficou aquele cenário todo, aquele peso todo, passaram 20 anos, o Espírito Santo falou assim, volta e pede perdão. Vai lá eu voltar, Titico, me perdoa por causa daquela cena assim. Falou, rapaz, esquece, a gente era tudo criança. Não, para mim é importante, porque, não disse isso, né, mas a expressão para nós aqui agora, dentro de mim eu estava amargo com ele. Meus irmãos, depois daquele perdão, foi uma leveza que eu falei assim, gente, esperei 20 anos para viver a bênção da alegria de novo, de poder passar alguém do meu lado e não ter pendência nenhuma com ela. Mas hoje estamos assim, meus irmãos, dentro da família, dentro de casa, as pessoas passam marchando do lado da outra e não conseguem olhar nos olhos e falar assim, você me perdoa, eu errei, eu falei, independente de quem está certo, quem está errado, perdão não é para quem quer razão, perdão é para quem quer ser feliz.
Isso, aplauda forte a Jesus. Aí foi um tempo de calmaria na minha vida, mas passaram quanto tempo? Não precisava disso. Meus irmãos, nasci no Evangelho. Aos 7 anos, o dom de línguas se manifestou. Com 20 e pouquinho, separado para o diaconato. Eu acho que já tinha 30 quando chamado para o pastorado. Aí vem Deus e fala assim, não é título, não é nome, não é cargo, perdão é para todos. Perdão não é assim, que a pessoa vem então, Deus toca lá no coração, não. Imagina se Jesus lá na cruz fala assim, Deus toca no coração desse povo aí, não. Jesus brada, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O maior exemplo é de Jesus sempre. Mas para nós que estamos vivendo esse tipo de amargura, um dos modelos ou da raiz dessa amargura está relacionado ao Espírito que diz nessa noite, é por falta de perdão. Só que ouça, a amargura pode nos levar a atos pecaminosos. Deixa eu continuar o texto de Efésios 4. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade, no mesmo verso 4:31, olha nessa versão, toda amargura, ira, gritaria, a blasfêmia, que é o xingamento, sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Tudo isso aqui que você está lendo, meus irmãos, está no campo do pecado. A amargura vai nos levando para um campo perigoso, porque o amargo ele vai se afastando de Deus. Talvez alguém saiu de casa assim, eu já vou ouvir mais uma vez Deus falar, e Deus está falando contigo, é uma noite de cura, essa amargura vai sair de você, em nome de Jesus. Porque ninguém suporta mais dentro de casa tanta ira, ninguém suporta mais no campo profissional agora tanta gritaria, ninguém suporta agora tanto xingamento, tanta blasfêmias. Olha o verso 29, nenhuma palavra torpe saiu da sua boca. Alguém sabe o que é a palavra torpe? Fala bem forte aí. Palavrão. Tá lá. É só um negócio arrochar um pouquinho, aí o crente... Brrr, sabe aquelas caveirinhas que aparecem nos desenhos? Aí a Bíblia diz assim, não, o amargo não, livre-se de tudo isso, porque a amargura vai levar a esse estado. E quando eu estava na sala de aula, lecionando, eu dizia assim para os alunos do ensino fundamental, que foi um campo de treinamento para mim. A primeira instrução que o Espírito disse para poder transmitir a eles, para ter o linguajar mais saudável, foi: o palavrão é resultado da podridão que está dentro de nós. Para não citar Mateus para eles, que a boca fala do que o coração está. A gente coloca para fora aquilo que está dentro de nós. Olha o que diz para nós servirmos ao Senhor: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então a amargura vai levando a gente para um campo de afastamento de pecado. É tempo de nós resolvermos rápido isso com Deus. Agora ouça isso que eu quero compartilhar com vocês. De repente, no teu caso ou no meu, a gente é amargo porque a gente foi abandonado na infância. A gente é amargo porque nossos pais nos maltrataram. A gente é amargo porque exageraram na disciplina. A gente é amargo porque a violência doméstica domina o meu lar. Eu não tenho voz ativa para ligar para 180. Esses dias eu orientei a igreja lá. Falei, minha querida irmã, sim, nós oramos por todos, mas se teu marido é violento, está te espancando, 180, diz que denúncia da mulher. Deus odeia a violência contra a pessoa. Deus disse no Velho Testamento, cuidem inclusive dos estrangeiros, porque vocês também foram estrangeiros. Outrora, pastor Márcio Valadão, em BH, não sei se foi ele, mas lá em Minas Gerais, depois me ajude a lembrar, a irmã pedindo oração, pastor, estou sendo espancada em casa, vamos orar, irmã. Estou sendo espancada em casa, vamos orar, irmã. Estou sendo espancada em casa, irmã, vamos orar. Um dia a irmã não estava lá para orar. O violento tirou a vida dela.
A partir daí ele mudou o conceito. Peraí, não é só orar, tem que buscar o direito, tem que guardar essa mulher de alguma forma sob a lei. Tem que ter uma distância desse homem violento a respeito dessa irmã. O só vamos orar é muito simples. Lá em Tiago ele diz assim, ó, se você vê teu irmão com fome ou com frio e fala assim, vai embora, Deus te abençoe. Não, irmão, abre o guarda-roupa, tira alguma coisa para aquecê-lo. Abre o armário, faça alguma coisa para ele se alimentar, porque fé sem obras é morta. Tiago 2. E ele orando e clamando e o violento continuou. Deus poderia ter impedido? Poderia. É uma serva do Senhor? Sim, era uma serva do Senhor, mas a lição ficou para ele, que nós temos nossos deveres sociais aqui e devemos buscar. Louve a Deus pelo entendimento dessa igreja, pela saúde que é transmitida na palavra aqui, e traz esse ensinamento com muita clareza, que muitas vezes ficamos preocupados, e aí, busco os meus direitos ou não? Tem situações que devemos sim buscar, e nós podemos viver em paz uns com os outros. Mas a amargura, de repente, é por causa disso, foi violentado. Quantos estão escondendo, abra bem os ouvidos agora, a violência sexual? Quantas jovens sofreram abuso e estão quietas? Quantas mulheres que levam esse trauma para o casamento e não conseguem agora ter liberdade, não ter agora essa entrega total, porque tem um bloqueio amargo no coração e não conseguem se livrar disso. Aí faz agora do cônjuge, ou pode ser também o marido que foi abusado na infância, e agora vive esse trauma e essas fantasias que o perturbam na mente, vive essa vida amarga tentando servir ao Senhor, mas a amargura tomou conta de dentro de si e não consegue livrar-se. Então veio a palavra nessa noite para ir até a divisão da alma, do espírito, de juntas e medulas, para transmitir ou trazer o entendimento do que acontece no coração e trazer novamente ao estado original, que é o corpo que serve ao Senhor, a alma que serve ao Senhor. Com todo o nosso ser servimos ao Senhor. Então essa área que está amargurada, que está sofrendo, que está com dor, é uma noite que o Senhor quer tratar para trazer novamente a origem. Mas pode ser também que essa amargura é fruto de uma infelicidade sentimental. Pessoal que tem menos de 14 aqui, ou até 14, levanta as mãozinhas assim. Tem adolescente aqui? Isso. Por que 14? Porque aos 11 a minha mente girou. Aos 11. Foi o clique meu. 11 anos. Infelicidade sentimental. A galera começa a namorar cedo, a ter uma frustração. Aí se fecha. Tchau. Nem o pai consegue entrar no coração, nem a mãe. Aí vai para a idade adulta, não consegue confiar mais em ninguém, porque teve um trauma ali atrás. Aí vai para o casamento e não foi resolvida desde a época do namoro. Essa pessoa vai para o casamento de que jeito? Amargo. Olha Jesus tratando uma mulher lá em Samaria. Jesus chega lá no poço e fala, chama o seu marido. Qual que foi a resposta da mulher mesmo? Não tenho marido. Jesus responde, tiveste 5, e agora que você tem não é? Com quantos homens essa mulher se relacionou legalmente? 5 maridos, casado com 5, e o outro era amante. Vamos ficar com esse campo sentimental dessa mulher, que ao mesmo tempo eu vejo uma mulher ousada. Jesus, é o seguinte, a gente não se conversa, o senhor é judeu, nós somos samaritanos, não mais se encontra aqui, está tudo errado esse lugar também, e o homem não pede água para a mulher, nem nessa hora do dia. E é o seguinte, vamos para o campo teológico também, Jesus. O senhor fala que adora lá em Jerusalém, a gente fala que adora nesse poço de Jacó. Quem que está certo? A mulher foi para uma conversa mais profunda com Jesus, ousada. Agora imagina, uma mulher que tem um temperamento, uma estrutura dessa, uma conversa firme dessa, que marido que aguenta? Profundamente teológica, cheia de razão, fala, você crê em quem, seu marido? Sabe que é a mulher que vai para cima? É a samaritana. Aí o primeiro não atendeu, próximo da fila. O segundo não atendeu o próximo. É o seguinte, esse negócio de marido não dá certo não, vou viver mesmo a minha maziada, porque tivesse 5 maridos que você tem agora, uma mulher decidida, de temperamento forte, que entrou num diálogo com Jesus. Mas quem entra com Jesus e vai para uma competição, quem que ganha será?
Jesus dá uma resposta firme, sim, a salvação vem dos judeus, nós sabemos onde que adorar, mas é o seguinte, chegou, e o momento chegou, a hora chegou, que Deus procura adoradores que adoram em espírito e em verdade. Não é agora só em Jerusalém, não é só aqui nesse posto, onde tiver um adorador, Deus recebe agora a adoração. Ela não sabia que estava reservado lá. Mas vem Deus e resolve a crise dela. Depois que resolve essa crise dela, ela até esquece dessa ideia de marido, volta para anunciar o evangelho e diz que toda aquela região foi impactada com o testemunho dela, porque ela saiu do campo de amargura. O que Deus fala para mim e para você? Ele está aguardando esse missionário ser revelado, esse evangelista ser revelado, ser tratado todos esses traumas, porque Ele quer te usar lá na tua casa, na tua cidade, na tua família, onde você estiver, você pode ser um canal de Deus, um abençoador, levar as boas novas e trazer salvação para muita gente. Você saia desse estado de amargura em nome de Jesus. Um outro passo, estamos caminhando para o fim, de repente os teus traumas é por causa de prejuízos profissionais. Quem já quebrou na vida? Alguém já quebrou aqui? Sabe o que é quebrar? É voltar a estaca zero. Eu já quebrei. Eu só dei uma pincelada de manhã. Eu saí do exército, era terceiro sargento do exército, e fui trabalhar no que eu tinha feito antes do exército. Trabalhava no ramo calçadista, calçada de segurança. Voltei para lá. Não lembro se era 1.700 na época que um sargento ganhou, não lembro. 2004, 2003. Ah, quer trabalhar? Quero, tem família, tal, não sei o quê. Aí foi escrevendo lá o salário inicial. 296. Beleza, vamos trabalhar. Tem família para cuidar. Vou fazer a conta rápida, né? De 1.700, vamos colocar esse para 296. Quem se adapta? 6 meses. A cabeça virou. Então não vai dar certo isso. Resolvi da noite para o dia, vou fazer curso de segurança. Estava com barulho ainda de exército. Vou fazer o curso de segurança, quem sabe melhora. 30 dias aqui em Bauru, na staff. De lá já apareceu oportunidade de emprego em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto só foi crescente a função e os lugares que foi chegando, Deus abençoando. Até ir para as mensagens, Deus falando assim, rapaz, volta para a tua casa. Aí o coração duro fala assim, que Deus, agora que o negócio vai dar certo, voltei aqui a um estado legal de salário, tá bom assim. Volta para a tua casa. Tentamos um arranjo transferido para Bauru. Volta para a tua casa. Estava melhor ainda, a empresa de Bauru já era menor, estava com a cabeça já de uma empresa maior, uma cidade maior, uma visão ampliada, vim trazendo coisas novas para a empresa, melhorando tudo, e o gerente confiando em nós, senhor Eliseu aqui de Agudos. Aí dá um certo dia, o Espírito Santo diz assim, acabou, volta para casa. Eu estava trabalhando no turno das 2 às 10 da noite, e de manhã já liguei para o Eliseu, é tempo de eu voltar para casa. Ah, não, olha só, Deus falando no coração do homem. Não, tudo bem, eu entendo. É importante mesmo estar com a família. Mas aí você sai desse estado e desse status, desse, entre aspas, conforto. Aliás, a família não estava sendo suprida, então conforto, de repente, só para o meu status profissional. Aí volta lá para o mesmo lugar, para a mesma empresa. Passaram 2 anos e meio. Aí vai lá registrar na carteira agora de novo. 600. Ai, meu Deus do céu. Quebrou geral. E qual que é o estado restante da vida? Você sai desse nível e volta de novo lá, aí a vida vai empurrando e levando. Por causa desses desafios e prejuízos profissionais, eu poderia ser uma pessoa amargurada, que não dá certo, Deus não olha para mim, Deus não está me vendo, a gente começa a reclamar de tudo. Alguns de nós ficamos nesse estado de amargura e pensa que todo emprego não é bom, nenhum lugar vai dar certo, mas não se preocupa mais. Meus irmãos, quando eu voltei para a vontade de Deus, para o centro da vontade de Deus, mesmo lá com 600 lá, marcado lá, inicial, a cada 2, 3 meses foi uma promoção. E Deus honrando, E eu sei que em 8 meses eu estava na supervisão de produção. Mas tive que voltar ao estado inicial. E o medo de a gente voltar? E o medo de ser assalariado de novo? E o medo dessa empresa quebrar? E o medo de ter que registrar de novo a carteira? E o medo disso? E o medo daquilo? A gente fica tão
preso a essas instabilidades, mas quem cuida de nós é o Senhor Todo-Poderoso. Ficamos tão presos no nosso currículo, na nossa formação acadêmica, e esquecemos quem abre porta e fecha a porta é o Senhor. Estamos tão ligados ao quem indica, esquecemos, na verdade, que quem move os corações é o Senhor. Daniel diz que ele que levanta reis e abate reis. Tudo está no controle do Senhor, descansa nele, em nome de Jesus. E por último, e tão importante quanto, gostaria de um fundo aqui agora, alguém para poder fazer essa cama. Falo por nós agora, pastor Joézer e Carla. O que mais tem gerado amargura na igreja é a frustração ministerial. Na nossa igreja em Lins, somos da Assembleia de Deus, Ministério Promessas, e nós temos lá o que se chama Sala da Comunhão, Joézer. Acabou o culto, todos convidados, levamos para uma sala, no frio tem um chazinho, um bolo, no calor um suquinho, um guaraná, e a gente recebe lá e vai lá dar uma atenção, ouve a história das pessoas, e tenta se aproximar de alguma forma, pega o contato, ao longo da semana mandamos algumas mensagens da programação da igreja, Sala da Comunhão. A média de visitantes nos últimos meses, de 10 a 15 pessoas visitam a nossa igreja. Um número considerável para Lins. Para a nossa igreja, mais ainda. Aí vamos ouvir a história desses irmãos e irmãs. A grande maioria está entristecida com o ministério local. Está entristecida porque não tem uma oportunidade no púlpito. Outro dia encontrei um rapaz no calçadão, nervoso, ele é segurança de banco, brutamonte. E já veio assim, meu saudão, paz do Senhor, pastor. Eu, vixe, vamos brigar agora aqui. Tem uma vaga lá para mim na sua igreja ou não? Uma vaga. Aí eu fui com aquele linguajar de assembleano, fala varão, o que está acontecendo? Não, porque onde eu estou lá não tem oportunidade. Eu sou levita de púlpito. Eu falei, gente do céu, vai ser azia da conversa aqui. Eu com pressa e ele tentando abrir o coração no meio do calçadão de Lins. Eu só quero cantar. Amargurado, meus irmãos, porque não tinha oportunidade lá no púlpito. Não tinha microfone. Eu falei, não tem como dar uma instrução assim tão rápida, não tem como fazer um primeiro socorro com um coração tão azedo assim. A Espírito Santo deu uma estratégia, falou, amigão, vamos lá, celebra a gente um dia num culto ao Senhor, vamos ouvir a palavra, você vai nos ajudar. Não adianta aconselhar, meus irmãos. Quem está iracundo, você tem que esperar a raiva passar, não adianta falar nada. A pessoa não vai te ouvir, ela só quer desabafar. Aí lancei o convite, vamos lá, vamos um dia celebrar ao Senhor lá juntos. Mas aquele que está numa frustração ministerial, meus irmãos, ele quer a qualquer custo fazer a vontade dele. Mas nem todo mundo foi chamado para usar esse instrumento aqui, ó. Microfone. Nem todo mundo foi convocado para estar aqui, ó, abraçando um instrumento. Aliás, essa estratégia que a igreja brasileira está utilizando agora, de movimentos, de eventos, estamos na mídia e assim vai. Temos que ter muito zelo e cuidado para não fazer desse ambiente aqui um chamariz e dizer que aqui é um mundo artístico, não nada disso. Aqui é lugar de servos. Essa ideia de servos, inclusive, meus irmãos, nós não temos problema algum. Se é para lavar banheiro, estamos nós lá. Se é para limpar, estamos nós lá. Se é para abrir, fechar, apagar, acender, ligar, desligar, estamos nós lá. Agora a gente tenta delegar ao máximo para a igreja crescer. Mas há um grupo enorme com uma frustração ministerial. O que acontece? Nenhuma igreja local mais é saudável para esses. Pastor nenhum mais agora é irrepreensível. A irmandade agora é tudo falso. Não, a igreja está... Aí começa a vir os humanistas. A igreja está descambando para o lado. Como que pode tratar desse assunto? Põe o seu mundo interior em ordem. Aqui a gente vê a necessidade. É tanta gente amarga e azeda que quando chega no assunto a gente fala assim, para que tratar isso? Porque o Senhor quer nos denunciar e trazer uma igreja saudável em todos os aspectos. É tão crítico que estão, eu tenho certeza que não acontece aqui, estão fazendo da igreja um campo de prosperidade, sim ou não? Vem para cá, você vai prosperar, vem para cá, você vai... Não, faz parte.
Só para te avisar, Abraão, ele seria um grande sheik nessa época nossa. Um exército enorme, camelos, tendas. Mas tem muita gente frustrada com o pastor, com a igreja, com o irmão, com a irmã. E Deus falando assim: gente, eu quero curar o coração de vocês, que seja uma só mente, um só coração, um só espírito, uma mesma atitude. A amargura desse século é porque muitos eu queria uma oportunidade de... Você quer uma oportunidade? Quarta-feira, 7 horas ou 7h30 da manhã? 7 horas da manhã, a igreja aberta aqui, ó. Ninguém tá vendo. Vem. Domingo à noite é gostoso. Igreja cheia, todo mundo bonito. Que tal quarta-feira de manhã? A sopa é que hora que entrega? À noite ou de manhã? À noite. Vai lá onde ninguém quer. Quando nós trouxemos os mendigos de Lins para dentro da igreja, terça-feira de manhã, a gente ia para a rua e levava a comida, o café da manhã, o almoço. Aí um dia falamos assim: pessoal, agora vocês vão para a igreja, tá? Meus irmãos, antes da gente chegar na igreja, o pelotão estava lá fora, já as traias, os carrinhos, os cachorros, tudo estava lá na frente. Os vizinhos ficou assim, ó: eles vão roubar nós aqui. Todo mundo com medo dos andarilhos. Aí eles entravam na igreja. Aí antes de qualquer movimento, a gente ia lá, pegava o violão. Dá-me tuas asas, e lá 80% dos mendigos nos lugares altos. Falou: opa, essa galera conhece, né? Aí vai ouvir a história de um. E aí, qual que é a sua história? Eu era presbítero. O que aconteceu? Aí você começa a ouvir a história de um por um. Meus irmãos, quem tem gente esperando a nossa alegria irradiar e não a nossa amargura. Mas Lençóis precisa de uma igreja curada, sarada, transformada, resolvida nas emoções. Até quando vai essa série, pastor? Põe em ordem o seu coração, o seu interior. Junho todo, mais um final de semana. Que julho seja o mês de decolar. A igreja que celebra lá fora. A igreja que estampa alegria lá fora. A igreja que celebra, inclusive, dentro de casa de novo. Qual a última vez você deu umas boas gargalhadas dentro de casa? Um dia eu vou colocar uma câmera lá em casa e filmar pra vocês o Standerley que nós é lá. Sei lá que é Standerley, mas é isso. Você tem que ser meio Standerley em casa. Tem brincadeira que é só nossa, uns negócios esquisitos nós faz. Um brinca com o outro, um tira o outro. Qual a última vez que você teve uma celebração lá em casa? Não esqueço dos primeiros retiros que tivemos aqui. Daniel marcou a nossa história. Chapeuzão, touro mecânico, revelou o narrador. Transmite alegria. Que tal levar essa intensidade? Porque na igreja de Atos o povo olhava e falava assim: que alegria, que comunhão, que celebração. Porque era uma igreja resolvida nas emoções. Se coloque de pé em nome de Jesus. Sim, sim, Jesus, há um lugar de refrigério. Sim, Senhor, há um lugar de tristeza. Esse lugar é do Senhor. Aleluia. O lugar onde eu ouço teu espírito. Sim, Jesus. O lugar de vitória e de guerra. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Sim, sim, nosso Deus. Esse lugar é do Senhor, os nossos corações. Esse lugar é do Senhor.
puder, põe as tuas mãos sobre o teu coração. Diga: Senhor, nós pedimos perdão quando nós perdemos o controle daquilo que o Senhor designou para termos o controle, o domínio próprio. Abrimos o nosso coração e abrimos também todo o nosso ser para que seja esvaziado de toda tristeza, de toda amargura, de toda ira, de todo ressentimento, e abrimos esse lugar só para Ti. Enche o nosso interior, enche a nossa alma, enche os nossos corações, devolva-nos a alegria da salvação, porque não há lugar melhor do que na Tua presença. Nessa noite, Senhor, estou pronto a perdoar, a viver a nova vida, para o Teu louvor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Aplauda Jesus, o Rei da Glória.